Depois de ter conhecido a criação de modelos sólidos com base em um sketch, é hora agora da gente conhecer a criação de modelos sólidos com base em formas já pré-definidas pelo nosso software Mastercam X8, onde vamos começar conhecendo a criação do nosso cilindro, conhecendo o tipo de modelo a ser criado, a definição da referência de criação deste nosso cilindro e a definição do dimensional dessa nossa forma geométrica pré-definida. Nessa nossa primeira forma geométrica, que vai ser o nosso cilindro, nós vamos acessá-la aqui nessa parte, na nossa toolbar, que é o último comando do primeiro grupo de funções destes primeiros recursos que temos aqui na nossa toolbar, ou seja, é a criação do cilindro. Ou, se a gente não quiser vir aqui ou não tiver esses nossos atalhos, nós podemos vir aqui na opção de criar, em seguida, na opção de primitivos, é a primeira opção que aparece, opção de cilindro. Com este recurso, nós vamos criar a forma geométrica de um cilindro mesmo. Nós vamos criar o seu diâmetro e ao longo de uma extrusão, ou seja, nós teremos que definir duas características para a criação de um cilindro, o seu diâmetro e o seu comprimento. E depois de acessar o nosso comando de forma primitiva, que são as formas pré-definidas aqui na criação do nosso cilindro, nós vamos ter que, inicialmente, prestar atenção em algumas referências. Quais são elas? A primeira delas é que a gente vai ter que mostrar para o nosso software o que nós estamos criando, se é um sólido ou se será uma superfície. Basta apenas a gente vir aqui e alterar qual que vai ser a opção a ser utilizada. No nosso caso, nós vamos escolher a opção de sólido. E, em seguida, nós vamos definir como referência qual será o ponto base para a criação do cilindro. É o que aparece na mensagem aqui. Ele fala para a gente selecionar o ponto base para o cilindro. Daí, então, nós vamos selecionar o ponto de localização do centro do nosso cilindro. Vamos dar apenas um clique para que assim ele já mostre para a gente a pré-visualização de criação deste nosso cilindro. E depois de especificar esses pontos de referência, que é onde a gente determina se é um sólido ou uma superfície, e especificar o ponto central de criação, é hora da gente definir o dimensional desse nosso cilindro, onde, como eu havia dito lá no começo, a gente vai ter que se preocupar com apenas dois dados, o diâmetro desse cilindro e o comprimento, onde a gente pode tanto vir dinamicamente aqui e mexer no seu diâmetro, ou a gente pode simplesmente vir aqui nessas caixas amarelas e a primeira que aparece é onde a gente vai ter que determinar o seu raio. Vamos então, por exemplo, colocar aqui um raio de 50. Vou habilitar aqui, colocar um raio de 50. 50, Enter. Em seguida, eu vou vir aqui na opção de comprimento e vou determinar qual será esse meu comprimento do meu cilindro. Vou colocar aqui 100. Novamente, aperto o Enter. Automaticamente, o cilindro já está criado, respeitando os dados que foram determinados aqui, tanto o seu raio e o seu comprimento. Sendo assim, eu já tenho a minha forma pré-definida automaticamente. Simplesmente venho aqui e confirmo o meu comando para que assim ele já assuma automaticamente essa forma geométrica pré-definida. E esses são os simples dados que temos que acessar e dimensionar, e caracterizar para a criação dessa nossa primeira forma geométrica pré-definida, que é o nosso cilindro, onde a gente tem que apenas especificar os dados iniciais, que é o ponto base de referência, se a gente quer um sólido ou uma superfície, e depois determinar qual será o diâmetro que nós vamos colocar para esse nosso cilindro, e em seguida determinar qual será o comprimento deste nosso comando, para que assim, com apenas esses dois dados, o nosso software faça a criação dessa nossa forma geométrica já pré-definida.